pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria e prática de controle 1. Pessoal, hoje a gente vai falar de como fazer projetos, né, com a ferramenta do lugar das raízes, ok? Então a gente vai querer projetar controladores com essa ferramenta, ok? Então antes da gente definir, assim, fazer um exemplo, testar um projeto, a gente tem que achar como traduzir, né, a linguagem que a gente está acostumado de projeto para essa ferramenta. Então, vamos recapitulando o que a gente tinha falado. A gente vai imaginar um sistema, alguma planta que a gente quer controlar. A gente vai obter de lá alguns parâmetros importantes para o projeto, como o tempo de estabilização, máximo sobre sinal, tempo de subida, coisas do tipo, em que eu preciso para que meu processo funcione bem, né? A partir desses requisitos, a gente traduz em requisitos de projeto de controle, né? Então, por exemplo, eu vou definir que o meu sistema é dominante de segunda ordem, e aí eu vou traduzir esses conceitos de sobressinal, tempo de estabilização, em relação ao xi ômega n de um sistema típico de segunda ordem. Então, vamos imaginar um sistema dominante de segunda ordem. Eu vou ter uma curva, uma função de transferência de malha fechada com essas características, né, onde eu tenho dois parâmetros, ômega n e xi. E a gente pode achar uma relação, tá, pessoal, desse xi, desse ômega n com o diagrama do lugar das raízes. Então, se a gente olhar aqui no gráfico, eu desenhei aqui o plano S, né, eu tenho a parte real e a parte imaginária. Ok? Então vejam, pessoal, que eu tenho uma relação, né? Os polos de malha fechada, então imagine um sistema dominante de segunda ordem, os polos de malha fechada estariam aqui, né? Pareciam complexos conjugados aqui nesse exemplo. E eu tenho uma relação, pessoal, entre o xi e o ômega n. Vejam que o xi e o ômega n vão definir a posição desses polos e tem uma relação com esse ângulo aqui formado entre o eixo real negativo e essa reta aqui ligada ao meu polo. Tem um ângulo θ aqui, ó, e eu consigo achar uma relação com o parâmetro xi, ó. Então vejam, xi ele é igual ao cosseno de θ, certo? Então, vejam que ângulos diferentes aqui, ó, vão dar diferentes xi, né? Então, se eu quiser, por exemplo, achar um valor de xi igual a 0,5, né? Então vamos supor que eu preciso de um xi igual a 0,5, um tempo de estabilização menor que 20%, eu vou lá e calculo um xi igual a 0,5, né? Dou uma margenzinha. Bom, então eu sei que eu tenho um ângulo θ de 60 graus aqui, se o xi for 0,5, tudo que está abaixo aqui desse... Posso fazer ele aqui também, né? Porque são polos complexos conjugados. Tudo que está abaixo desse ângulo aqui, ó, tem um xi, né, abaixo aqui de 0,5, né, no caso maior que 0,5. Então vejam, pessoal, que se eu quiser um sobressinal menor do que 20%, eu vou ter que colocar aqui os meus polos de malha fechada dentro dessa faixa aqui, desse cone, né, que vai formar esse ângulo θ de 60 graus. Ok? Então eu tenho uma relação direta do xi com um gráfico aqui com o diagrama do lugar das raízes. Então muitas vezes a gente vai começar o projeto dos controladores, a gente vai pegar os nossos requisitos de projeto, vai transformar ele em linguagem de xi ômega n, e aí eu vou desenhar uma régua aqui, um parâmetro, né, para eu saber onde que meu projeto tem que estar. Então vamos supor aqui que eu defino que esse aqui é a faixa, né, que eu quero trabalhar do meu projeto para um sobressinal menor que 20%, por exemplo. Então, guardem, a gente tem essa relação aqui importante entre xi e o cosseno desse ângulo θ formado aqui. Então vejam que, se eu não quiser sobressinal, né, então vejam que se eu tivesse aqui o ângulo θ igual a 0, né, o cosseno de φ aqui seria 1, né? Então vejam que nesse caso eu teria um sistema criticamente amortecido se eu tiver os dois polos de malha fechada no mesmo lugar, tá bom?
Beleza, pessoal. E eu também tenho uma relação aqui com o ômega n. Então vejam vocês aqui que o ômega n é o comprimento aqui, ó, desse vetor, né? Vamos imaginar que isso aqui é um vetor, né? Então o módulo aqui desse vetor vai ser o ômega n. Então vejam que se eu fosse fazer uma régua aqui, o ômega n seria uma espécie de um círculo, né? Tá? Então trazendo aqui, o ômega n seria uma espécie de um círculo do comportamento. Então todos os polos que tiverem nesse círculo aqui, no limiar desse círculo, eles teriam todos o mesmo ômega n. Então se tiver um ômega n maior, vai ter um comprimento maior. Todos os polos desse círculo, né, terão o mesmo ômega n. Então eu também posso, a partir daqueles requisitos, definir qual ômega n que eu quero e definir aqui, achar a posição desejada dos polos, ok? Bom, se eu quiser trabalhar com o tempo de estabilização, então por exemplo, se eu pegar um critério de 5%, que é 3 sobre xi ômega n, então vejam, eu vou ter um xi e um ômega n para tratar. Aí nesse caso vai ficar uma faixa assim, né? O tempo de estabilização, porque eu vou estar multiplicando o xi e ômega n. Então vejam que quanto mais rápido é o meu, quanto mais longe do meu eixo imaginário aqui, mais rápido o meu sistema vai, né? Então só lembrando que a solução das equações da equação diferencial, eu tenho aquelas exponenciais, né? E quanto maior aqui, né, a parte real negativa, mais rápido, né, aquelas exponenciais vão convergir e mais rápido vai ficar o meu sistema, ok? Então a gente vai modelar aqui esse tempo de estabilização como uma reta, né, porque ele depende de xi e de ômega n. Tem um ômega n maior, né, e uma relação do xi pode ser maior ou menor de acordo com esse ângulo que eu vou escolher, tá? Então basicamente, pessoal, o que eu queria falar agora nesse começo é, a gente vai converter e vejo que vai depender do xi e do ômega n aqui que eu quero definir qual que é o meu polo de malha fechada desejado, ok? Então eu tenho uma relação bem visual, bem simples aqui de eu encontrar onde que eu vou colocar os polos desejados de malha fechada para que o meu sistema tenha o comportamento que eu gostaria a partir dos meus requisitos de projeto. Beleza, pessoal? Vamos fazer um exemplo simples aqui de um projeto de controlador usando o lugar das raízes, tá? Então vamos supor que eu tenho essa planta aqui em malha aberta, 0,1 sobre S mais 1. Eu vou fechar a malha e vou projetar um controlador proporcional aqui com ganho K, ok? Bom, os meus requisitos de projeto então, eu quero um tempo de estabilização pelo critério de 5% aqui, menor ou igual que 6 unidades de tempo, vamos supor segundos. E eu quero um sobressinal máximo, um overshoot ou um máximo sobressinal menor do que 20%. Ok? Então esses são os requisitos de projeto. Vamos supor que eu preciso desse comportamento aqui em malha fechada para que o meu processo funcione melhor. Ok? Bom, então eu posso fazer o meu projeto aqui e vejam que a partir desses dois parâmetros aqui dos meus requisitos de projeto, eu tenho que traduzir para a linguagem aqui de projeto de controlador, de sintonização do controle, né? Então eu vou trabalhar aqui e encontrar quais são os valores de xi e ômega n. Então eu tenho aquela equação para achar o xi a partir do máximo sobressinal aqui de 20%. Então se vocês calcularem vai dar 0, 4, 5, meia, algo do tipo, menor que 20%. Então eu dou uma margenzinha aqui que eu quero que ela é menor, né? Poderia ser igual, mas vou trabalhar com 0,5, então que vai ser menor que 20%. Beleza, então vou definir aqui um xi igual a 0,5, tá? É menor que 20%. Beleza, a partir disso eu posso achar aqui o tempo de estabilização pelo critério de 5%. Então eu sei aqui que o TSS para 5% é 3 sobre xi ômega n, certo? Ômega n é 0,5, o xi é 0,5 e o tempo aqui é 6. Então ômega n vai ser igual a 3 sobre 0,5 vezes 6, ômega n igual a 1. Tá? Então eu já sei que eu quero um xi
de 0,5 e um ômega-n igual a 1. Então, pelo que a gente conversou ali, eu tenho que achar aqui um θ, né, de 60 graus. E esse comprimento aqui vale 1, que é o ômega-n. Certo? Então, meu polo de malha fechada vai estar aqui assim, mais ou menos. Então, esse é o polo desejado que eu quero de malha fechada. Eu posso calcular isso melhor aqui. Como eu tenho Xi e ômega-n, eu posso colocar aqui, né? Formato padrão. Então, vejam qual é a equação característica do meu sistema. S² mais 2 vezes Xi é 0,5, então vai dar 1, ômega-n é 1, então vai ficar mais S, mais ômega-n ao quadrado, 1 ao quadrado, mais 1. Ok? Então essa aqui é a minha equação característica de malha fechada para esses requisitos. Onde que estão os meus polos de malha fechada então? Se a gente achar as raízes disso daqui, a gente vai encontrar os seguintes polos. Menos 0,5 mais ou menos raiz de 3 sobre 2j. Então eu tenho um par de polos complexos conjugados em menos 0,5 mais ou menos raiz de 3 sobre 2j. Tá? Então eu posso calcular aqui, né? Então eu vou ter cateto adjacente aqui, né? Eu conheço da 0,5, ó. E eu sei também aqui que o meu ângulo é 60 graus. Então eu posso fazer o arco cosseno, vai bater aqui com esse valor do polo. Tá bom? Beleza, pessoal. Então esse ponto aqui ele vai valer 0,5 menos 0,5. E aqui ele está valendo raiz de 3 sobre 2j. Ok? Bom, então eu sei que eu quero polos de malha fechada aqui, em menos 0,5 mais ou menos raiz de 3 sobre 2j. Ok, agora posicionei aqui os meus polos de malha fechada desejados. Próximo passo é fazer o lugar das raízes da minha planta, né? E daí ver o que eu preciso fazer no meu controle para que ele chegue ali. Bom, qual que é o lugar das raízes da minha planta? Então vejam, quais são os polos e zeros? Eu tenho um polo em 0 e um polo em menos 1. Então lembrem, para fazer o esboço do lugar das raízes, primeiro eu coloco os polos de malha aberta. Então esse aqui é 0,5, vou colocar aqui, né? 1. Tá? Coloquei os polos de malha aberta, então lembrem que os polos, o lugar das raízes começa nos polos de malha aberta e vai terminar nos zeros, né? Então eu não tenho nenhum zero aqui em malha aberta, eles vão para o infinito. Vou fazer aquela regra da mão aqui para achar o que é lugar das raízes no eixo real. Então vejam, tem um número par aqui de polos, então não é lugar das raízes. A partir daqui eu tenho um número ímpar, tenho um polo só, então é lugar das raízes até aqui. Ok? Bom, se a gente calcular aqui as assíntotas, a gente vai ver, a gente já fez esse exercício antes, vai dar assíntotas 90 graus e menos 90, tá? Então tem duas assíntotas e a posição vai dar bem aqui em 0,5. Então, o lugar das raízes vai ser bem aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Se tiverem com dúvida de como calcular aqui as assíntotas e o ponto onde as assíntotas cruzam, assistam o vídeo anterior que eu estou resolvendo isso lá. Bom, então pessoal, esses aqui são os lugares das raízes possíveis do meu sistema, da minha planta aqui, só alterando o ganho K. Vejam que os meus polos de malha fechada desejados, pessoal, nesse exemplo, eles estão em cima do lugar das raízes, ó. Então vejam que um controle proporcional aqui nesse caso é suficiente para que o meu controle tenha o comportamento desejado em malha fechada. Basta eu ajustar esse ganho K para que o meu polo de malha fechada pare exatamente aqui, ó, seja exatamente esse. Ok? Bom, como que eu faço para descobrir esse valor de K então?
Vejam que o meu controle não precisa ser nada além disso. Bom, então pessoal, a gente vai usar o critério aqui de módulo. Vamos aplicar o critério de módulo e vamos ver qual é o ganho K que eu tenho que colocar para que o meu controle, os meus polos de malha fechada com o controlador fiquem exatamente aqui. Então o critério de módulo ele diz o seguinte, o módulo de CG aqui, né, que no caso é K e a planta, então vai ficar K ou 0,1K, né? S mais 1. Então esse módulo aqui, com S aplicado em qual valor? Nesse polo de malha fechada. Eu quero saber qual que é o ganho que eu preciso para ele ficar aqui. Então, menos 0,5 mais raiz de 3 sobre 2J. Esse módulo aí tem que ser igual a 1. Ok? Agora é só operacionalizar isso daqui. Então vamos colocar assim, ó, módulo 0,1K vai ser igual, passando para cá, igual a um módulo, aí já vou substituir o S aqui, ó, menos 0,5 mais raiz de 3 sobre 2J, que multiplica, aí eu coloco aqui, ó, esse mesmo valor mais 1. Menos 0,5 mais 1 dá 0,5. Então 0,5 mais raiz de 3 sobre 2J. Ok? Bom, agora é só fazer essa multiplicação aqui, pessoal. Né? Então vejam, menos 1/2 mais 1/2 dá menos 1/4. Então vai ficar menos 1/4. Aqui vai se cancelar, né? Menos meio vezes isso daqui, mais meio vezes esse daqui, vai se cancelar. Então aqui eu vou ter, então eu não preciso fazer essa parte. E aqui vai ficar, ó, raiz de 3 ao quadrado J, então vai dar 3 quartos, né? E o sinal aqui, ó, mais com mais daria mais, só que eu tenho J ao quadrado, que vai dar menos. Então vai ficar menos 3 quartos. Logo, isso daqui é igual a 1, né? Menos 1/4 menos 3 quartos, menos 1. Ok? Então, módulo de 0,1K aqui, ó. 0,1K é igual ao módulo de menos 1, que é 1. Então, K tem que ser 1 dividido por 0,1. Eu vou colocar aqui K igual a 10. Ok? Deixa eu limpar um pouco. Então eu apliquei o critério de módulo aqui, nesse caso rapidinho de fazer. A gente pode utilizar aí a calculadora, usar o MATLAB para calcular isso daqui mais rapidamente. Então pessoal, projetei meu controlador. Se eu colocar o ganho K igual a 10, ó, fechar a malha aqui, o meu ganho é basicamente um amplificador, né? Então vejam, eu tenho um ganho 10 aqui. Eu vou ter os meus polos de malha fechada aqui, ó. Vocês podem calcular, se fechar a malha e calcular os polos vão ser esses aqui. E esses polos sendo esses daqui, eu vou ter atingido o meu critério, os meus requisitos de projeto. Então vejam que eu garanto que o meu sistema é estável e que vai ter um tempo de estabilização menor que 6 segundos e um sobressinal menor ou igual que 20%, de acordo com o que eu projetei. Basta fechar a malha e colocar esse ganho K igual a 10. Beleza, pessoal, vamos ver aqui mais um exemplo. Então eu mantive a mesma planta aqui, 0,1 sobre S mais 1. Estou projetando um controlador, agora vamos imaginar que os requisitos mudaram. Eu ainda quero um sobressinal de 20%, mas o meu tempo de estabilização, em vez de 6 segundos, eu quero menor ou igual que 3 segundos. Eu quero que o meu sistema fique mais rápido, né? Tem uma resposta a resposta transitória, né, para o tempo de estabilização seja de 3 segundos, ok? Bom, então antes era aqui, né, 6 segundos era aqui, agora é mais rápido,
intuitivamente eu sei que o meu sistema vai ter que estar mais rápido para cá, né? Vai ser mais para cá os meus polos de malha fechada. Então vejam, o lugar das raízes não vai chegar lá, né? Então só com um controle proporcional aqui, com o meu ganho K, isso não vai ser suficiente, tá? Então agora eu vou precisar de um C aqui. Vamos ver como que a gente descobre, como que a gente projeta esse controlador, né? Uma fase inicial. Bom, então, seguindo os mesmos passos, eu tenho que achar quem é Xi e ômega n a partir daqui. Ainda vou manter o Xi igual a 0,5, porque o meu sobressinal não mudou. Agora o meu tempo de estabilização é de 3 segundos, né? Então, eu vou colocar aqui 3 sobre Xi ômega n tem que ser igual a 3 segundos. O Xi é 0,5, então vou isolar o ômega n. Eu vou ter que ômega n é igual a 3 sobre 0,5 vezes 3, né? Então, ômega n igual a 2, ok? Então eu tenho um Xi de 0,5 e um ômega n igual a 2, beleza? Então eu sei aqui o meu comprimento, ó, então vejam, continua sendo um Xi de 0,5, então um ângulo aqui de 60 graus. E esse comprimento que antes era 1, agora vai ser 2, ó. Então ele vai estar mais ou menos aqui assim, a minha posição. Eu poderia colocar em escala aqui e marcar esses polos, ou a partir da equação aqui achar o meu polo de malha fechada. Então se eu substituir Xi 0,5 e ômega n 2 aqui, ó, 2 vezes 0,5 dá 1, então s quadrado mais 2s, s quadrado mais 2s, ômega n ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Tá? Então essa aqui é a minha equação característica. Se vocês calcularem as raízes, a gente vai chegar nisso daqui, né? Menos 1 mais ou menos raiz de 3j. Tá? Então, deixa eu marcar aqui onde que eu quero os polos de malha fechada. Esse aqui era raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 vai ser aqui assim. E menos 1 aqui assim. Então eu vou abrir um espacinho aqui. Vamos supor aqui assim. Aqui no meu desenho não precisa estar bem em escala porque a gente vai calcular os principais pontos. Então vejam pessoal, aqui é menos 1, né? Menos 1. E aqui, vamos supor que é aqui o raiz de 3. Então eu tenho pares complexos conjugados. Está aqui o meu par, complexo conjugado. Menos 1 mais ou menos raiz de 3j. Beleza pessoal, então vejam. Os meus polos de malha fechada aqui, ó, desejados, não fazem parte do lugar das raízes. Então, se eu aumentar o ganho, os polos vão fazer isso aqui, né? Então, um controlador proporcional aqui não resolve o meu problema. Não tem como eu projetar um controle que chegue aqui só com um ganho. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir como chegar ali. Quanto que falta para o meu sistema, para o meu lugar das raízes passar por lá. Então o que a gente vai calcular agora é o que a gente chama de deficiência angular. Lembrem do critério de fase, né? Onde eu vejo aqui qual é o ângulo, né? Que é somatório dos ângulos aqui, ó, do meu sistema. Eu pego um ponto de teste, ligo ele até os polos e zeros do meu sistema e calculo qual é o ângulo, né? E se esse ângulo for múltiplo de 180, né? Um múltiplo ímpar de 180, a gente... ele faz parte do lugar das raízes porque ele obedece, né, o critério de fase. Tá? Então o que a gente vai fazer agora é ver esse ponto de teste, quanto que falta de ângulo para que ele obedeça o lugar das raízes. Então vamos lá, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente pega o ponto desejado e liga até todos os polos e zeros do meu sistema. Veja que esse aqui está bem baixo, né? Tá? Aqui no caso, pessoal, eu só tenho polos, não tenho zeros. Lembrem que os polos eles vão ter um ângulo negativo e os zeros um ângulo positivo. Por que isso? Bom, eu estou trabalhando aqui com uma divisão de números complexos, né? Então vejam que eu tenho os zeros em cima, por exemplo, S mais Z, S mais Z2 aqui. E eu tenho os polos embaixo, S mais P1, S mais P2.
Como eu estou trabalhando com os critérios de módulo e fase aqui, eu estou trabalhando com a forma polar dos números complexos. Então vejam, eu estou multiplicando aqui, né, em cima os zeros. Então os zeros aqui eu vou somar os ângulos, né? Então eu vou somar ângulo φ1 mais φ2. E vejam que na divisão, o que eu faço, né? Eu divido os módulos e subtraio os ângulos, não é isso? Então quando eu vou subtrair os ângulos aqui, então menos θ1 menos θ2. Então por que que os ângulos dos polos são negativos? Porque ele está embaixo aqui na minha divisão. Ok? Então os ângulos dos zeros são positivos e os ângulos dos polos são negativos. Ok? Beleza. Aqui no caso eu só tenho polos, ó. Então são negativos. Tá, o que eu quero descobrir? O que é deficiência angular? Quanto que falta para ele ser compatível com o lugar das raízes? Ou seja, que ele atinja o critério, obedeça o critério de fase. Então eu vou chamar essa deficiência angular de φ. Φ é um valor que eu não conheço, eu quero descobrir. E agora eu vou descobrir esses ângulos aqui, ó. Vamos chamar esse aqui θ1 e esse aqui θ2. Tá? Então eu quero que φ e a somatória. Quanto que vale esse ângulo, pessoal? Esse aqui é fácil de calcular, né? Vejam que eu sei esse comprimento, que vale 1. Aqui vai ser puramente geometria, né? Eu sei esse comprimento que vale 1 e eu sei que esse aqui vale raiz de 3. Então que ângulo é esse daqui? Quem é θ1? Né? Eu posso calcular esse ângulo aqui internamente, ó, que é o complemento. Vou chamar ele de θ1 auxiliar, θ1A aqui. Então ele vale o arco tangente de θ1A é igual cateto oposto sobre cateto adjacente aqui, né? Então raiz de 3 sobre 1, ó. Ok? Então o arco cuja tangente vale raiz de 3 aqui é 60. Certo? A gente já sabia disso, porque esse aqui é o ângulo que eu escolhi para um XY de 0,5, que o ângulo vale 60 graus. Então quanto que vale θ1? Isso aqui tudo dá 180, 180 menos 60 vale 120. Então, menos, porque é um polo, tá embaixo ali, né? Menos 120 graus, menos. Qual é esse ângulo aqui, pessoal? Esse ângulo aqui é fácil também, né? Está exatamente em cima do 1. Esse ângulo aqui é 90 graus, né? Ok? Menos 90 graus. Então vejam, só tenho dois polos, é isso aqui. Isso aqui tem que ser igual a menos 180 graus. Se eu encontrar um valor de φ aqui, ó, colocar elementos que entreguem esse ângulo aqui, esse somatório vai dar menos 180 e aí vai ser o lugar das raízes, certo? Concordam comigo? Então se eu colocar algum elemento que entregue esse ângulo φ, o meu lugar das raízes vai passar por lá. Beleza? Quanto que vale esse ângulo φ então? Φ vai ser igual, isso daqui vai dar menos 210, passa para lá mais 210. 210 então vai ser igual a 30 graus, positivo. Bom, agora tem algumas formas de fazer isso daqui, tá pessoal? Eu tenho que colocar algum elemento que me entregue 30 graus. Vejam que aqui é positivo, né? 30 graus positivo. Então, como eu expliquei para vocês aqui, dos polos e zeros, o que eu teria que colocar no meu sistema agora? Um zero, né? Que eu tenho que colocar um valor positivo. 0. E aonde que eu teria que colocar esse zero no meu controlador para ele entregar 30 graus? Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu achar o preto aqui. Vamos supor que eu coloque um zero aqui, pessoal, ó. Um zero aqui no meu sistema. E aí eu ligo ele aqui e esse ângulo aqui eu coloco 30 graus. Bom, o zero vai entregar um valor de positivo. Se esse ângulo aqui for 30 graus, o novo lugar das raízes, eu teria que fazer ele de novo aqui, né?
lugar das raízes, mas vejam, ele ia ficar aqui, aqui não ia ficar, né? Porque eu tenho 2, ó, então esse aqui vai ficar, e aqui, ó, aqui não ia ficar, desculpa, a partir daqui sim, ó, deixa eu fazendo aqui, vai aqui, daí a partir daqui não, e aqui sim. Então o que vai acontecer aqui, ó, o novo lugar das raízes? Ele vai fazer algo assim, ó. O novo lugar das raízes vai fazer isso daqui. Então, os dois polos vão se encontrar, vão vir para cá. Um polo vai para o zero e o outro polo vai para menos infinito. Mas vejam que se eu colocar um ganho aqui, ó, eu vou conseguir fazer com que os polos de malha fechada fiquem bem ali. Tá? Isso porque eu estou calculando 30 graus. Bom, então onde que fica a posição desse zero certinho para eu colocar no meu controlador? Agora basta calcular aqui a geometria, né? Vejam, eu tenho que descobrir esse comprimento aqui, né? Para eu saber exatamente onde colocar com 30 graus. Então eu posso usar uma relação aqui da tangente, né? Então vejam, tangente de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é o x, que é o que eu quero descobrir. Então, x vai ser igual a raiz de 3 sobre a tangente de 30 graus. Então vejam, tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. Então isso daqui, o x vai ficar igual a 3, né? Beleza? Então eu tenho esse comprimento aqui, 3. Aqui tem 1, né? Veja que está bem fora de escala. Isso aqui para dar 30 graus ele está bem mais longe. Ele tem que estar onde, pessoal? Esse aqui. Se esse comprimento é 3 e esse aqui é 1, então aqui está valendo menos 4. Ó. Ok? Bom, então qual que seria o meu controlador por enquanto? Eu tenho que colocar um 0 em menos 4. Vou colocar aqui, ó, o meu C de S. Por enquanto é um K que multiplica S mais 4. Então, colocando o 0 em menos 4, pessoal, eu obtenho o lugar das raízes passa por aqui, ó. Então vejam que agora é possível esse polo. E o meu controlador por enquanto é isso aqui, ó. K, S mais 4, é um 0 em menos 4. Bom, e agora como é que eu faço para descobrir o K, né? Que é o ganho exatamente para ele ficar com o polo de malha fechada ali. Porque ele pode ficar aqui, poderia ficar aqui, né? Polo de malha fechada. Então vejam como eu quero ele exatamente aqui, eu sei que ele já é possível, agora basta eu calcular usando o critério de módulo. Então, para usar o critério de módulo, aí eu vou, é C vezes G, né? Então vai ficar, ó, K, S, aqui eu vou botar 0,1K, né? O módulo S mais 4 dividido S mais 1 com S aplicado exatamente aqui, né? Então vai ficar menos 1 mais raiz de 3J. E aí isso daqui tem que ser igual a 1. Certo? Então agora é só trabalhar isso daqui. Então vou colocar assim, ó, 0,1K é igual ao módulo. E aí vai inverter aqui, né? Vai ficar assim. S mais 1 sobre S mais 4. Isso aqui é módulo disso aqui aplicado em S igual a menos 1 mais raiz de 3J. Bom, agora é só a gente calcular aqui, eu não vou, é só substituir S aqui, ó, e manipular os números complexos, vai chegar no número complexo no fim que você tira o módulo e vai achar esse valor. Bom, eu calculei então antes no MATLAB, então isso daqui vai dar módulo de menos 1, que vai dar 1, ou seja, um K igual a 10. Então meu controlador aqui, pessoal, vai ser isso daqui, ó, 10 sobre S mais 4.
Então eu projetei um controlador, vejam que atinge os meus requisitos, faço o lugar das raízes passar por aqui, tá tudo certo, tá? Beleza, só que esse controlador aqui, pessoal, ele não é um controlador muito bom, né? Por quê? Porque a ordem do numerador é maior que a do denominador, eu tenho um zero e não tenho nenhum polo. Então esse não é um bom projeto de controle. Apesar de que matematicamente aqui está tudo certo, na prática, para implementar esse tipo de controle, né, por vários motivos, esse não é um bom controle, um bom controlador, tanto por questões práticas como por questões de ser muito sujeito a ruídos e tal, coisas que a gente vai discutir depois, utilizando o método de resposta em frequência. Mas, então esse não é um bom projeto. Como que eu poderia fazer outro projeto que desse o mesmo resultado aqui? Tem várias formas de fazer, tá, pessoal? Então assim, a metodologia de cálculo que a gente usou aqui, toda válida, tá tudo certo. Só que usando a mesma metodologia eu poderia fazer outros tipos de projeto, né? Qual outro tipo de projeto que nós poderíamos fazer? Veja que eu tenho que entregar 30 graus positivos, né? E aqui a gente colocou um zero, entregando todos esses 30 graus. Como que eu poderia fazer um projeto que entregasse os mesmos 30 graus, mas colocasse um polo e um zero, por exemplo? Eu poderia fazer algo do tipo, colocar aqui 45 graus, certo? Então vamos supor que eu coloco 45 graus, então ele estaria mais perto, em vez de 4 seria um pouco antes. Vamos supor que eu faço assim, né? Coloco aqui 45 graus, um zero aqui, ó. Bom, mas aí teria que tirar 15, né? Então daí eu poderia colocar um polo, deixa eu apagar esse aqui. Então vamos supor, eu coloco um zero em 45 graus e coloco um polo lá mais longe, aqui assim, que ele tivesse aqui 15, ó, 15 graus. Então vejam, o zero é positivo, 45, o polo é negativo, menos 15, 45 menos 15 dá os 30 positivo, que é a minha deficiência angular, concordam? Então esse projeto aqui também seria factível. Aí eu conheço esse cateto, conheço esse ângulo, conheço esse cateto, conheço esse ângulo. Consigo calcular essa distância, né? Calculo a distância total daí. E eu consigo achar um controlador que tem um polo, um zero e um ganho. Tá? Vejam que eu escolhi esse 45, eu poderia colocar 60 e 30. Tá? Então vejam que eu estou citando vários projetos que também passariam aqui no lugar das raízes e resolveriam o problema. E aí os ganhos vão variar. Então existem vários projetos que funcionam, que param no mesmo lugar. Uns melhores que outros em alguns requisitos. E a gente vai amadurecendo qual é o melhor comportamento. Então vejam, é um controlador calculado certinho, que funciona na matemática. Na prática não é um bom projeto. Eu tenho outras possibilidades, como essa daqui. Tá? Então daí fica de exercício para vocês aí calcularem esse com 45 e 15 graus. Então calcule aonde fica o polo, o zero. Então eu vou ter isso aqui, ó, 1K, S mais um zero e um S mais um polo. Calculem qual é o valor do polo e do zero para ficar aqui e depois o ganho. Tá? Fica de exercício e a gente resolve na aula síncrona, tá? E aí a gente vai ver o comportamento dos dois controladores na prática. Os polos de malha fechada vão ficar aqui e a gente pode discutir qual que é o melhor projeto, tá bom? Outra possibilidade, pessoal, consegue enxergar outra possibilidade? Eu já falei mais duas aqui, né? Então colocando um zero e um polo, vejam que o polo sempre vai ficar mais para lá porque ele vai ser um ângulo menorzinho, porque o total, né, a soma dos dois tem que dar mais 30. Tá? Então essa aqui é uma possibilidade. Tem uma outra possibilidade aqui, pessoal, que é um pouco mais difícil de vocês enxergarem, mas que é bem fácil de calcular. Se eu colocasse um zero aqui em cima, ó, exatamente em menos 1, concordam que esse polo e esse zero vão se anular matematicamente? A gente chama isso de cancelamento de polos. Tá? Então eu coloco um zero exatamente em menos 1, então vamos colocar aqui, ó, em menos 1, daí eu não preciso calcular ele. Então vejam, matematicamente é como se ele não existisse, certo? E se eu quiser que o lugar das raízes passe
exatamente nesse ponto aqui, vejam, eu poderia calcular, eu tenho mais 90 com menos 90, né? Posso calcular a deficiência angular, mas aqui é bem direto. Se eu quiser que ele passe exatamente aqui no 1, eu vou ter que colocar o outro polo em 2. Menos 2 aqui. Menos 2. Então o novo lugar das raízes, esse aqui não existe mais, seria assim, né? Ó, eles iam se encontrar aqui no meio e iam fazer isso aqui. Aí eu ia passar nos meus pontos. Então o polo em menos 2, porque esse zero já está cancelando o polo. Então, bastaria agora eu calcular o ganho para colocar aqui pelo critério de módulo. Tá? Então esse é mais um projeto factível também, possível, onde eu estou fazendo um cancelamento de polos aqui. Tá? Então eu cancelo o polo com um zero e consigo chegar lá no meu polo de malha fechada. Então esse é um terceiro projeto. Vejam que na prática o polo não vai ficar exatamente em cima do zero, né? Porque eu vou ter alguns errinhos de parâmetro, errinho de modelagem, mas ele consegue bons resultados se o modelo for bom e estiver um pouco aproximado. Então uma pequena variação ainda funciona bem aqui. Jamais você poderia cancelar polos instáveis, tá pessoal? Nunca cancelem polos instáveis. Se você tiver um polo instável aqui, você tem que trazer ele para a estabilidade com o lugar das raízes, mas jamais cancelar ele lá, tá bom? Porque isso não vai funcionar na prática. Beleza? Então tá, esse aqui é um terceiro projeto. Vejam que eu tenho 3 projetos diferentes, né, que eu citei aqui rapidamente, e vocês podem pensar em outros projetos. Na prática, depois a gente testa, vê qual projeto de controlador funciona melhor por outros requisitos, o esforço de controle, várias outras questões que podem dizer qual controlador é melhor que o outro, mas todos eles vão dar o mesmo requisito de projeto desejado, e com a experiência, né, utilizando outros artifícios, a gente vai descobrir qual desses controladores é melhor por outros critérios. Ok?